Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein, calculando então aqui a derivada da energia em relação ao tempo. Nós temos 1 sobre 2, termo constante, multiplicado por c elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor momento linear em 3 dimensões, mais massa de repouso elevado a 2, c elevado a 4, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado aqui por c elevado a 2, por quanto admitamos, por quanto consideramos as propriedades estudadas no âmbito da análise real e, portanto, do cálculo diferencial e integral. Nós sabemos que o limite de constante à própria constante significa, por conseguinte, que derivada de constante é igual a zero. Então, toda e qualquer constante pode ser retirada do operador de derivada quando ela está multiplicando por uma outra variável. Então, aqui a derivada em relação ao tempo aplica-se sobre o módulo elevado a 2 desse momento linear. Mas a derivada de constante é igual a zero. Então, aqui nós temos, nesse caso, continuando derivada de energia em relação ao tempo, igual a 1 sobre 2. Aqui está todo o termo dentro da raiz de índice 2. Expoente menos 1 sobre 2. Aqui nós temos então c elevado a 2 multiplicado por essa derivada. E então aqui nós temos duas vezes momento linear, módulo do vetor momento linear expoente 2 menos 1 multiplicado pela derivada do módulo do vetor momento linear em 3 dimensões, essa derivada em relação ao tempo. Muito bem, então vamos calcular separadamente a derivada do módulo do vetor momento linear em relação ao tempo. Pois bem, então agora vamos aqui considerar, nós sabemos que esse vetor momento linear em 3 dimensões, I versor componente x, mais j versor componente y, mais k versor componente z. Nós sabemos disso. Nós também sabemos que o tensor momento linear, o tensor de ordem 1 representativo do momento linear no espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski em suas componentes contravariantes é igual a componente 0, a componente 1, a componente 2, a componente 3. E isso nós mostramos em aulas anteriores, que é a energia dividido por C, aqui componente x, componente y e componente z, considerando o sistema de coordenadas cartesianas para as 3 dimensões espaciais. Então aqui nós sabemos também que o módulo, conforme estabelecido pela álgebra linear e pelo cálculo vetorial no espaço euclidiano de 3 dimensões, nós sabemos que o produto escalar entre o vetor momento linear em 3 dimensões e o vetor momento linear em 3 dimensões, isso é módulo elevado a 2 do vetor momento linear em 3 dimensões, o que implica que nós temos esse módulo elevado a 2 se apresentando da seguinte forma: I versor, produto escalar com I versor componente x do momento linear, mais I versor, produto escalar com J versor componente x, componente y, mais I versor, produto escalar com K versor, componente x, componente z, mais J versor, produto escalar com I versor, componente y, componente x, mais J versor, produto escalar com J versor, componente y, componente y, mais K, mais J versor, produto escalar com K versor, componente y, componente z, mais K versor, produto escalar com
com I versor componente Z componente X, mais K versor produto escalar com J versor componente Z componente Y, mais K versor produto escalar com K versor componente Z. Nós também sabemos que I versor produto escalar com I versor, J versor produto escalar com J versor, K versor produto escalar com K versor igual a 1, os demais produtos escalares todos iguais a 0. Pronto, então temos essa configuração de modo que o produto escalar entre o vetor momento linear e o produto escalar entre o vetor momento linear, que por sua vez é igual ao módulo elevado a 2 do vetor momento linear em 3 dimensões, isso é px elevado a 2 mais py elevado a 2 mais pz elevado a 2. Vamos encerrar lá nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.